Boa noite. Está iniciando a terceira edição do projeto Narrativas. Um projeto que foi pensado para que nós construíssemos juntos um espaço de histórias, vivências, saberes e que esses momentos possam ser compartilhados ao vivo e depois no YouTube. Conduzido por duas vozes que vêm de tempos diferentes. A Camila Heidrich, psicóloga, 30 anos, atravessando os desafios e encantamentos de quem vive uma geração cheia de perguntas e muitas possibilidades. E o Marco Aurélio Alves, psicólogo, ativista cultural, que tem uma trajetória incrível e marcada pela inquietação e pela paixão que ele tem por todos os projetos nos quais ele se envolve. Que não são poucos, né? São muitos. Felizmente. E esse é mais um. E para completar a equipe, o Thiago Couto, no audiovisual. Um grande profissional e artista que se divide entre Porto Alegre e a Serra Gaúcha, mostrando a força da imagem na composição deste projeto. E o Narrativas, então, é esse espaço para provocar, para acolher, para inspirar, sem pretensão nenhuma de trazer para cá respostas prontas, mas trazendo muita curiosidade, muito acolhimento e muito afeto, para ser esse encontro de vozes aqui. Em cada encontro, a gente tem um convidado especial para trazer uma perspectiva que seja única, a própria deste convidado. E, a partir daí, ele vai compartilhar a sua experiência de vida, a sua profissão e a sua caminhada pelo mundo. Então, a cada encontro aqui, a gente vai abordar uma temática. A gente já trouxe adolescência, hoje as crianças limitantes. Na semana passada, a gente teve o Vitor Cassola. E outros temas também virão, como estilo de vida, terceira idade, porque a vida em si ela é múltipla. E não existe uma única forma da gente viver, da gente sentir, da gente cuidar ou da gente envelhecer. E o bonito é que quando a gente senta juntos, a gente percebe que as nossas perguntas são mesmo muito parecidas. Afinal, nós estamos vivendo, de alguma forma, o desafio de ser gente num mundo em constante e permanente transformação. E que bom que é assim. E a gente espera, então, que vocês possam sair daqui hoje um pouquinho mais tocados, expandidos e muito mais conectados com si próprio. No decorrer do projeto, que será realizado sempre aqui no CIDICA, de forma presencial nas quartas-feiras, às 19h30, e nas segundas-feiras, no mesmo horário, vai estar lá no site do Psicult e no canal do YouTube do Psicult também. E o nosso projeto, ele também tem esse viés social, então ele também vai ter edições extras que vão ser conduzidas pela Shirley Cortinaz, né? Que a gente vai passar isso para outros órgãos aqui, tanto de Canela quanto de Gramado, como as APAES, o CREAS, o CAPS, o CRAS, os asilos, os abrigos e os presídios também. Essa é uma promoção do Instituto Brasileiro da Pessoa, produzida pela Psicult, Centro de Humanidades e Habilidades, com apoio do CIDICA e do jornal... Qual é o jornal, Brasil? Nova Época. E o financiamento do Fundo Social Sicredi Pioneira. Eu esqueci de alguém, Camila? E a gente agradece aqui também a presença de todos, a presença da Vitória Meng, da Cleonice, minha mãe, da minha tia Cleonésia. Tem alguns nomes aqui também que eu não conheço, da Dida, Bertolucci. Quem mais, Marco? Do Vebinha, da Liane, do Fabiano, da Aline, da Débora. E aí tem mais gente que eu não sei o nome agora ficou feio, porque tem outras. E vocês, qual é o nome? Já que a gente não disse, os dois lá de trás. Opa, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Do lado da Débora, a Lília? Liriel, que morava em Florianópolis. Ah, e a outra lá? E a Bianca Pletti. Bianca. Sejam bem-vindos todos aqui. Opa, chegou mais alguém, que é o Rodrigo. Sejam bem-vindos. Então, a nossa convidada de hoje, ela é filha do seu Nelson e da dona Ivone.
O seu Nelson, que grandes emoções viveu e transmitiu para todos nós aqui da Serra. Entre elas, ganhar uma eleição por uma diferença de 1 voto. Uma grande emoção, seu Nelson Dinibier, que foi prefeito de Gramado por 2 ou 3 gestões? 3 gestões. A nossa convidada é a psicóloga Simone Dinibier, formada pela PUC. Também conta com uma formação em administração de empresas pela URGS. A Simone é especialista em logoterapia, com formação na PUC também. Psicologia transpessoal na USP e estratégias de marketing na UX. Consultora certificada no método Felicidade Interna Bruta e certificação internacional em segurança psicológica pelo Instituto Feliciência de Brasília. Coordenadora do Humanos Psicologia, palestrante e articulista nas rádios em Gramado. Na área cultural, a Simone criou o projeto social Cine Conhecimento, que é fantástico. É cofundadora de 2 associações de proteção ao animal. Atualmente, ela é presidente da associação Mãos Dadas, Patas Salvas, e cofundadora e atual presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira de Gramado e Canela. Em 2020, seguindo os caminhos do pai, ela ingressou na política, sendo autora do projeto de lei Animal Comunitário. Atualmente, ela é vereadora suplente em Gramado. É isso? Não, foi vereadora suplente. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda ao Narrativas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui, né? Falar de um tema tão importante quanto as crenças limitantes. Fiquei muito contente com o convite, né, dos meus colegas aqui, psicólogos. E nós estávamos falando antes, né, sobre a questão de um tema que é tão falado, mas que às vezes não é aprofundado, não é estudado, né, na própria psicologia. Então a gente começaria por tentar entender assim, o que é a crença limitante, né? Então, vamos partir de um ponto de vista, o que é crença, né? Não a limitante, mas crença no sentido geral. A crença, ela tem a ver com o desenvolvimento, né, do ser humano. Como é que nós fomos educados, quais são os embasamentos da nossa família, da nossa cultura, né? Tem a ver com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, a nossa religião, nossa língua. Todo esse contexto, né, ele vai ajudar a formar a base das nossas crenças. Tem o lado individual e tem também o lado grupal, né? Mas a crença, ela tem a ver com a estrutura do ser humano. A gente poderia dizer que as crenças, elas têm a ver com valores, elas têm a ver com princípios, né, com ideias, com posicionamentos. Então, ela forma a estrutura da nossa identidade, né? Então, ela é muito importante, porque ela faz esse pilar, né, do ser humano. Ela tem muito a ver também com a aprendizagem. Aquilo que eu desenvolvi durante toda a minha vida, desde a infância mais remota até os tempos atuais, porque a gente ainda continua aprendendo e adquirindo novas crenças, né? Então, esse é o ponto de vista da crença. Bom, então existe também a crença limitante, né? A crença limitante. Qual é a diferença, né, da limitante para aquela que não é limitante? A crença limitante, ela é desfuncional. O que é isso? Ela, em vez de me ajudar, ela vai me atrapalhar. Ela vai dificultar a minha vida. Por quê? Porque ela vem de alguns aprendizados, de algumas situações da minha vida, em que ela me traz uma distorção perceptiva. O que é isso? Eu leio a realidade de uma forma diferente daquilo que está colocado, que está posto, por interferência das minhas experiências. E se essas experiências forem emocionalmente negativas, isso cria, às vezes, o que a gente chama de trauma. O trauma, ele seria essa experiência negativa aguda, evidente, né?
e que marca muito a nossa pessoa. A gente estava comentando aqui há pouco, será que todo mundo tem crenças limitantes? O que vocês acham? Com certeza sim. Todos nós temos crenças limitantes. Aliás, achar que não temos crença limitante é uma crença limitante, né? Porque nós temos. Por quê? Porque somos humanos. E porque vivemos numa sociedade humana, numa sociedade com suas dificuldades, com suas questões de influência, né? Por exemplo, eu vou me perguntar assim, vou tentar entender e compreender as minhas crenças. Aí eu vou me perguntar, quanto de mim tem nessa crença? Né? Vocês procurem identificar as crenças de vocês, né? Peguem uma, por exemplo, e aí se perguntem, o que tem de mim nessa crença? Tá? Pode ser o exemplo que for, o quanto tem de mim ali. E o quanto que é da minha família, o quanto é do meu entorno, das minhas companhias, das pessoas que eu convivo, da minha realidade, do ambiente, né? Então, eu vou me perguntar por quê? Para saber o grau de autonomia que eu tenho em repetir essa crença. Então, o quanto que ela, na minha vida, age, o quanto que ela é inconsciente ou consciente, o quanto eu me dou conta que ela está acontecendo. Por isso que todos nós temos, né? Porque são muitas camadas de inconsciente. Então, todos nós, quem é que nunca teve uma experiência ruim? Seja na infância, em qualquer idade da infância, quem nunca teve uma frustração, quem nunca teve um plano que foi feito e que não aconteceu, que teve que ser remanejado, né? Então, essa coleção de frustrações que a gente traz desde a infância, ela vai criando essas crenças que eu vou guardando na minha memória e vou utilizando durante a minha vida conforme a situação. Por quê? Porque o objetivo da crença é me proteger. Como assim ela quer me proteger? Porque ela está me trazendo um ensinamento antigo que eu penso que posso usar agora em situações do presente e do futuro. Então, seria o passado agindo no presente e no futuro, e se repetindo. E algumas dessas crenças são muito arraigadas, são muito antigas e muito primitivas. Algumas a gente provavelmente vai conseguir acessar parando para pensar, se observando, né? E outras, talvez com terapia, com processo psicoterapêutico, né? Porque a gente vê, quem faz a prática clínica, que tem muitas situações em que os pacientes acessam essas crenças limitantes, contando sua história, analisando fatos, relatando situações que eles estão passando e fazendo a conexão com o passado deles. E vendo que há uma conexão, há um link ali, há uma ligação. Então, na medida que a pessoa se dá conta, já é um início, já é uma grande coisa ela perceber. Mas trazendo também para essa questão já da infância que a gente já iniciou, então, a gente percebe que hoje também tem uma consciência muito maior dos pais dentro disso, né? Esse cuidado maior. Mas a gente percebe que existe uma influência muito grande, né, parental, dentro desse reforço dessas crenças. Como tu percebe isso? Então, esse contexto que nós falamos, né, esse ambiente que nós citamos, inclui os pais, né? E nós sabemos que os pais fazem sempre o seu melhor, né? Você se torna pai, se torna mãe, você não teve uma faculdade, um curso para ser pai e mãe. Você até pode se informar, pode se aprimorar, né? Pode buscar orientação, mas você vai exercer esse papel de pai e de mãe com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com as suas qualidades e com as suas dificuldades. Isso é a vida real. É assim que as pessoas fazem. Então, quando você vai fazer ali aquele papel de pai e mãe, você vai acertar e, eventualmente, você pode errar, como todos os pais erram. E nisso você pode, sim, ter algum tipo de experiência
onde você contribui para situações que gerem alguma frustração, alguma dificuldade para seu filho. E essa experiência pode, para ele, né, para a absorção dele, ser levada no futuro para uma crença limitante. E às vezes, né, pessoal, não é só alguma coisa que o pai ou a mãe está fazendo direto com o filho. Vamos pegar um exemplo. Os pais que se separam. Separação dos pais. O filho vai vivenciar aquilo. É inevitável, ele está ali presente. E ele precisa vivenciar. Essa é a realidade daquela família. Ela era uma família, um relacionamento, um casamento, e acontece uma separação. Essa separação, por mais que você trabalhe com seu filho para evitar que ele fique mal com esta situação, ele vai sentir a dor da separação. Ele vai vivenciar esse luto, essa perda do casal unido. Que se fosse pela escolha do filho, ele nunca ia desejar, nunca não. Nunca é demais. Nunca é uma crença limitante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse filho deve ser protegido dessa separação? De alguma forma ele deve ser protegido? Então, de certa forma, sim, ele pode ser protegido, mas dentro do que é possível proteger, do que é necessário, no sentido de que ele não seja sobrecarregado com essa situação. Ou seja, você vai explicar para esse filho a situação que está acontecendo, por que o casal está separando, né? E frisando muito que isso não é um assunto dele, que isso é um assunto dos adultos, dos pais. E que, obviamente, sempre, né, vai se preservar o amor por esse filho, etc. Que a separação muda, em parte, a situação da família, mas não muda o sentimento, o amor que se tem pela criança, né? Ou pelo adolescente, enfim, o filho que está ali envolvido. Então, isso é um tipo de proteção necessária, mas você não pode poupar esse filho de viver essa experiência, porque ela é real e porque ela faz parte dessa dinâmica dessa família, na qual este filho também está ali presente, ele faz parte disso. Então, por mais que você vai poupar esse filho, ele vai trazer essa experiência. E cada filho traz a experiência do seu jeito, da sua maneira, vai absorver essa experiência e vai elaborar e levar para o futuro dentro da sua condição psicológica, intelectiva, né, de vida. Então, isso cabe ao filho, esse papel de elaborar essa situação. Separação é um exemplo. Existem vários exemplos que a gente poderia citar aqui. Tem um livro que eu ganhei, inclusive, que o nome é Apanhei e Não Morri, de várias citações, assim, que normalmente os pais repetem para os filhos, sem ter a dimensão do quanto aquilo é prejudicial, né? Ah, porque tu não serve para nada, tu não faz nada direito, e o quanto isso repercute a longo prazo, né? Porque o que foi ouvido e o que aconteceu durante a infância, ele ecoa para o resto da vida, né? Fica ali uma marca de qualquer forma. Tem uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que às vezes a gente vai falando sobre o assunto e daqui a pouco a gente não contextualiza ele. E aqui tem os tipos de crenças, né, que eu gostei muito, porque a Simone, quando ela pesquisou o assunto, ela identifica. Então, vamos lá. O primeiro tipo de crença limitante é a da identidade. Quem de nós nunca fez essa afirmação? Ah, eu sou muito novo para isso. Eu sou muito velho para isso. Eu sou muito gordo, eu sou muito magro, eu sou muito alto, eu sou muito baixo. Quem de nós nunca fez? Então, esse é o primeiro tipo, né, de crença limitante, a da idade, né, da identidade, perdão, que fixa em algumas verdades que não são tão verdades assim, não é? Exato, Marco, é isso. E também, assim, você falou agora, a verdade que não é verdade. O que acontece? A nossa mente, ela tem tendências, né? Tendências instintivas, naturais. Uma delas, soltou. É muita coisa aqui. É o colar. Tá tudo bem. Não devia estar bem preso aqui, tá valendo, né?
Vamos ficar assim mesmo, sem flor. Né? O microfone está aqui. Então, o que acontece? Você citou uma coisa muito importante, assim, ó, essa parte da tendência da mente. A mente, ela vai tender ao quê? A me proteger, por exemplo. A nossa mente tem tendências inconscientes. Ninguém faz isso proposital. Ela tende a me proteger, como um instinto de defesa. Aparente proteção. Isso. Ela também tende a generalizar. Aconteceu uma situação, o que eu penso? Vai ser sempre assim. Porque a minha mente está aqui dentro de mim, tem aquela vozinha, né? É como se eu tivesse um locutor interno o tempo todo aqui dentro. É como se alguém falasse comigo. Ou seria um outro eu falando com esse eu aqui, né? Um duplo eu. E essa voz da minha mente, ela vai ficar ali me relatando coisas o tempo todo, analisando, julgando, né? A mente funciona assim. Então ela tem esse instinto de preservação, ela quer me proteger, ela tem essa tendência a generalizar e sempre para o lado negativo. Mas por que ela não generaliza para o lado positivo? Né? Que desserviço, né? Que a mente faz. Quanto tempo depois para chegar ao positivo? Aí depois a gente se dá conta, não precisava, né? Ter sofrido tanto, não precisava se preocupar tanto. Já foi, né? Já sofreu, já chorou, já fez tudo, mas aprendeu a lição. Então a mente, ela faz muito isso. Ela tem esse processo automático. E aí isso cria também as crenças limitantes, entende? Por quê? Porque eu fui, por exemplo, rejeitada numa situação de amizade, tá? Ou me chamaram, fizeram bullying comigo, me disseram que eu não era bonita que chega, ou alta que chega, ou apresentável que chega, ou simpática que chega, ou inteligente. E aí tu internaliza isso como uma verdade absoluta. Aí você pega, tua mente pega essa situação e ela trata dessa maneira, com autoproteção. E o que ela pensa logo? Eu fui rejeitada uma vez, serei sempre, né? Ou aconteceu tal situação, não fui inteligente que chega naquela situação, na opinião daquelas pessoas ou daquela pessoa. E ela vem e me diz isso, você não conseguiu dar conta disso aqui. Então eu penso que isso vai se repetir. Então eu trago inconscientemente, às vezes em camadas bem profundas da minha mente, essa resposta automática, e esse medo, e essa repetição, né? Então, existe essa tendência que a gente vive e que ajuda a criar as crenças limitantes. Então, outra coisa que a nossa mente faz, né? Ela mente. Como assim ela mente? Como assim ela mente? Ela vai ler uma situação, deduzir aquilo que ela acha que é conveniente para mim, para me proteger. E isso sempre tem um grau de distorção, nem sempre, não vai ser sempre verdadeiro, 100% realístico daquilo que aconteceu, porque envolve emoções. Vamos dar um exemplo. Começa a chover e a gente imagina que vai ser uma tempestade, vai alagar, eu vou perder a casa e vai ser uma tragédia porque alguém da minha família vai adoecer e as pessoas vão ter que ir embora e vai faltar alimento. Isso é um exemplo bem bom. E essa mentira, né, Marco, o que acontece? Ela vira verdade. Esse é o problema. Ela vira verdade dentro da minha mente. A minha mente trata esta mentira, essa falha perceptiva, a minha mente reproduz como uma verdade e vira a minha verdade. E às vezes, se eu for assim um pouquinho teimosa, um pouquinho, né, dona da verdade, etc., ela vira uma verdade absoluta. Por isso que é sempre bom a gente ser mais flexível, a gente ter abertura de pensamento, abertura de ideias, abertura com os outros, porque a gente corre menos esse risco de pegar uma verdade que é uma mentira, que a minha mente está aqui dentro da minha cabeça me repetindo, e eu passo a reproduzir na minha vida prática ou até com as pessoas como uma verdade absoluta.
E sendo uma verdade absoluta, não tem chance de mudar. É aquilo, é fatal, não tem mudança, não tem chance, e é aquilo ali. Eu só posso ter que lidar com isso. Ou eu, ou as pessoas, porque às vezes essas verdades envolvem terceiros. Porque eu vou estar lendo a realidade na minha volta, que nem sempre é só comigo. Tem a ver com terceiros, tem a ver com relacionamentos, pessoas, né, do meu entorno. Então eu trago esta mentira, que vira verdade, e que vira verdade absoluta. Por isso é uma pessoa pouco flexível. Eu vou pegar outro exemplo, que é uma terceira, uma segunda crença incapacitante, que é a da capacidade. Eu não consigo isso, quem consegue é a Simone. Eu não sei fazer comida, quem sabe é meu irmão. Eu não consigo, não, para mim não dá. É exatamente isso que a Simone está falando, na dimensão do eu transfiro para o outro, às vezes, uma capacidade que eu tenho, alguma coisa que eu faça ou que eu nunca experimentei fazer. De repente, eu nunca fiz, mas eu não consigo. Camila, se tu não falar, a gente vai ficar falando a noite inteira. Meu Deus do céu. Eu só te vejo assim. Mas tu me cortou, porque eu também retomando o assunto. Porque parece que tem algumas crenças que elas têm orgulho de existirem, mesmo que também causem muito sofrimento ali. É muito difícil do paciente se desapegar disso. E às vezes muito ligado a uma questão de princípios, muito ligado a uma questão de valores, que por mais que a pessoa perceba que aquilo causa um prejuízo, seja nela, seja a terceiros, no ambiente familiar, ela não consegue se desprender disso. E ela alimenta isso a cada nova experiência. Sim, exato, Camila. Por quê? Porque ela tem ganhos secundários, né? A crença pode ser limitante, pode estar dificultando a vida dela, né? Causando situações que impedem o seu progresso, o seu desenvolvimento, sua expansão, mas traz algum ganho. Só que esse ganho é neurótico, né? Agora, o que mais conta nessa questão é o tempo que a gente vive essa crença limitante. Então eu convivo, né? Eu tenho 60 anos. Eu convivo com minhas crenças limitantes há 60 anos. Aí vem aqui uma psicóloga ou alguma pessoa me dizer, acho bom tu mudar tal crença limitante. Tu deveria mudar. Eu sempre fui assim. Então, como que a gente muda uma crença, uma vivência, um pensamento, uma percepção do mundo que você convive há 60 anos? Mas meu pai me ensinou a ser assim. Exato. Então, vem todos os argumentos, né? E até se você quiser, daqui a pouco você me convence que eu tenho que mudar essa crença limitante, né? Talvez você vai me convencer. E aí, você me convencendo, eu vou me lançar o desafio. Tá, eu realmente tenho essa crença aqui que não tá legal, tá me atrapalhando, né? Então, eu vou superar ela, eu vou mudar ela. Vou entrar nesse desafio. Eu vou ter que ter muita paciência. E vou ter que ter muita persistência. E vou ter que trabalhar isso todos os dias. E vou ter que ficar observando esse comportamento direto. Eu vou ter que estar atenta à minha pessoa o tempo todo. Por quê? Porque ela vem automático. É o piloto automático da minha mente funcionando. Então sou eu, a gente chama isso meta-análise, né? Ou meta-observação. Sou eu fora de mim. É como se fossem duas pessoas. Eu estou aqui vivendo a minha vida cotidiana. E eu crio como é que chama? Um avatar meu, né? Eu crio um duplo meu que vai ficar me ajudando, ou meu eu superior, como alguns gostariam de chamar. E esse eu superior vai ficar me ajudando a controlar essa mudança. E vai ficar ali do meu lado, persistindo. Porque eu estou brigando com uma crença limitante que sou eu mesma. Como é que eu vou brigar comigo mesma? Como é que eu vou brigar com a minha essência? Né? Então eu estou me colocando num desafio que não é pouca coisa. Por isso que crença limitante é tão difícil de mudar. Né? Por isso que é um processo que tanta gente está empenhada, está interessada e consegue, depois cai de novo, daí erra, daí volta, né? Faz de novo, reinicia o processo,
porque é muito difícil. E a gente... Só pedir uma coisa, tem um telefone gritando, é uma musiquinha bem bonitinha, mas tem um telefone tocando. Uma musiquinha bonitinha, né? De fazer dormir. Aqui tem um café, quem quiser pode se servir. Tem um telefone tocando, continua tocando. Então, Camila, continuando. Não, em relação a isso que a gente estava conversando, sobre essas várias camadas que existem, né? Não é uma receita de bolo. Só que a gente percebe que isso tem ganhado muita ênfase, seja nas redes sociais, com o trabalho também de outros profissionais, como algo muito prático e muito fácil, que serve da mesma forma para todo mundo. Não é só tu seguir esses 5 passos que pronto, tu vai conquistar o que tu deseja. E a gente percebe que não é assim que funciona. E eu não sei se alguém aqui é adepto, mas enfim, os coaches trazem muito isso. Como algo muito fácil, muito prático, só que a frustração a longo prazo acaba sendo ainda maior porque a gente não consegue manter. Porque a gente tem que voltar muito lá atrás para conseguir reorganizar isso tudo, né? E desculpa, já que a Camila falou nos coaches, é inevitável. Tem uma comediante, que faz um ator, faz uma comediante, e ele sempre dá uma receita para os coaches que eu adoro. Se tu é coach, para. Sabe? É ótimo, porque a solução... A gente vai ser banido hoje do YouTube. Paciência, mas é inevitável, né? E essa coisa dos coaches que eu adoro, porque eles dizem para as pessoas assim, faz isso, como se a pessoa não fez até aquele momento porque ela não quisesse. Não, ela não fez porque ela não conseguiu, porque não deu. Exato, é isso. É a forma como se coloca, né? Vocês estão trazendo esse exemplo, são coaches, mentores, etc. São vários nomes, né, para isso. O que acontece? É feita uma proposta, né, que sem querer acaba às vezes sendo enganosa, porque é prometido uma mudança, né, e uma cura ou uma melhora dentro de um processo que é muito rápido, mágico quase, né, em certo grau. E as coisas não funcionam assim, com o ser humano, com o psiquismo humano. Nós somos seres muito complexos, né? Acabamos de falar agora, a gente traz a crença limitante toda a nossa existência, toda a nossa vida. Então, não é lendo uma frase, às vezes tem livro também. O livro é excelente, todos devemos ler o máximo possível, mas não esperar que um livro vai também mudar a sua vida num passe de mágica. O livro vai te ajudar, vai te trazer informação, vai te esclarecer. Mas depois você vai ter que exercitar aquilo que o livro trouxe, que é uma teoria, na sua vida, na sua prática diária. E aí é o dia, todos os dias, persistência, paciência, aceitar erros. Outra causa, né, da crença limitante é o perfeccionismo, né? Outra causa da crença limitante é a comparação. A competição. Por que a gente vive se comparando com as outras pessoas? E geralmente se colocando em demérito, porque lembrem que a mente escorrega para o lado negativo. Em vez de escorregar para o lado positivo, para nos dar uma mão, né, para ajudar, já que é bom ser mais positivo, treinar a felicidade, etc. Não, a mente, se deixar por conta, deixa no piloto automático, ela escorrega para onde? Para o negativo, para a desconfiança, para o medo, para a insegurança, né? E a gente que tem que pegar a rédea de volta e dar o telefone. O telefone não para. E daí tem uma coisa que é uma das mais terríveis. Eu não mereço isso. Não, isso não é para mim. Olha, não, isso é para os outros. Vamos pensar isso para as pessoas mais jovens, né? Ou então, vamos pensar isso para os mais velhos. Não dá para mim. Essa é muito constante, o quanto as pessoas repetem. É a crença limitante do merecimento. Será que eu mereço? Será que eu posso ser feliz? Porque é tão fácil, né, a gente se adaptar a situações de impossibilidade. Mas muito difícil a gente se adaptar a situações de possibilidade. Eu posso, eu consigo, eu vou tentar. E se não der, não deu. Exato.
Quer falar? Não. Exato. Você está citando os tipos de crença, né? Então, retomando. O primeiro tipo de crença é de identidade. Tem a ver comigo, como é que eu me sinto, né? Eu sou muito novo para isso, eu sou muito velho, eu sou muito baixinho para isso, eu sou menos inteligente para essa situação, enfim. Então, são atributos que eu não estou reconhecendo na minha pessoa, me botando para baixo, me desmerecendo. E com isso, provavelmente, boicotando situações da minha vida, né? Segundo tipo de crença limitante é a capacidade, que você citou também, que você deu um exemplo, e eu estou pensando assim, as pessoas que falam, né? Eu sou péssimo em matemática, né? Eu sou ruim em geografia. E aquilo vira assim uma regra, e às vezes aquela pessoa, ela teve uma experiência negativa em matemática, mas lembra que a mente generaliza. Aí ela decide, ela e a mente dela, lá conversando, né? Dentro da cabeça, eu sou ruim em matemática, e aquilo fecha uma questão. E às vezes essa pessoa vai no futuro ter um desafio de ter uma profissão onde ela terá que estudar a matemática e ela vai conseguir ter ótimos resultados e conseguir ser um bom profissional naquela profissão que usa matemática. Isso a gente vê casos, muitos casos assim, com matemática, com português, com literatura, com filosofia, as experiências que a gente traz da escola, a forma como a gente se via como aluno, né? Que experiências eu tive, qual a imagem que eu trago, eu como aluna, se eu fui bem nas provas, nos trabalhos, como é que os professores me colocavam dentro da sala de aula, se eu era uma boa aluna para eles, se eles me viam dessa maneira, e o quanto isso interfere em mim. Então, o quanto que essas experiências com as outras pessoas vai interferir no meu senso pessoal de capacidade. E o quanto eu abro isso, quanto eu me permito, quanto eu tenho isso é autoestima. O quanto eu me permito abrir uma decisão de incapacidade e deixar essa experiência acontecer. Eu vou me desafiar, eu vou aprender matemática. E quem sabe eu vou gostar de matemática, e quem sabe eu posso usar a matemática numa futura profissão. Então eu estou me dando um presente. E às vezes isso vem de uma situação bem equivocada. A pessoa foi mal numa prova, por exemplo. O que é uma prova numa vida inteira? Como a gente pega alunos que vêm para o consultório com fama de mau aluno. E ele vai fazer o teste de QI e ele sai com um QI muito alto. E nem ele próprio entende, mas como que eu tenho QI alto se eu sou um mau aluno? E aí ele vai percebendo que as experiências emocionais dele foram tão negativas que ele criou um bloqueio. E ele assumiu aquele papel de mau aluno porque era o que ele recebia, ou de professor, ou de colega, ou dos pais. Porque às vezes o pai vai dizer, você não é um bom aluno. Mas ele faz por mal? Não. Ele está tentando, a intenção seria, eu quero ajudar meu filho a ser um melhor aluno. Mas será que essa técnica funciona? Assim como eu lembro agora de uma paciente que ela tirava 9, o pai dizia, que pena que não é 10. Ela tirava 9,5 e o pai dizia, que pena que não é 10. Ela tirava 8,5, que pena que não é 10. E achando que estava acertando, que quando eu fui conversar com ele, ele ainda disse, não, mas eu estou tentando ajudar minha filha a ser 10. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar, quem é 10? Quem é que é 10? E por que tem que ser 10? Então, outra crença limitante é essa. E essa menina, para vocês terem uma ideia, ela tinha uma ansiedade enorme. Ela nunca acreditava nas amizades. Se os colegas queriam fazer amizade com ela, o que ela pensava? Eles têm interesse, porque eu sou muito estudiosa, né? Então ela trabalhou tudo isso na terapia, que ela não precisava ser 10, no entanto ela é uma ótima aluna, hoje ela é uma ótima profissional na área dela, mas ela teve que baixar a expectativa e aprender que nem a prova e nem a vida é sempre 10, e que a gente vai errar, a gente vai se frustrar e a gente vai estar sempre tentando melhorar.
Essa moça é um exemplo que eu estou trazendo. Tem vários outros que a gente poderia, talvez vocês lembrem, no entorno de vocês, né? Então, o que é ser 10? É uma crença limitante. Ah, mas as crenças limitantes não são sempre de coisa negativa? Não. Se você acha que tem que ser 10 em tudo, isso seria, a princípio, uma crença positiva. Estou querendo me desenvolver. De novo, entram cursos e promessas vazias e pessoas que prometem ou que te instigam. Tu tem que melhorar, tu tem que ter muito dinheiro, tu tem que ser esbelto, tu tem que ser isso, tem que ser aquilo. É uma expectativa que jogam em cima das pessoas e que a gente não vai conseguir corresponder. Pelo menos não tudo o tempo todo. Uma sociedade que busca a perfeição e que nos cobra a perfeição. E vitoriosos, principalmente relacionando vitória com dinheiro. E essa expectativa nos é ensinada como uma coisa boa. E isso, na verdade, também seria uma crença limitante. Por quê? Porque ela está equivocada. Ela tem um erro perceptivo. Só que ninguém me avisou, só eu que tenho que descobrir. Então a gente tem que ficar o tempo todo antenada e cuidando para perceber o que eu estou seguindo. Eu estou frustrada porque eu não ganho demais, o meu salário não é o suficiente para mim, ou eu queria ter uma casa melhor, ou um carro do ano, ou eu queria ter outra condição de vida. Por quê? Sou eu que desejo isso? Ou eu estou sendo induzida também por uma sociedade? Aí eu lembro daquele termo, né, que a gente traz da psicologia positiva, que é o poder interno, que a gente resume em loci interno. Aí tem o loci interno e externo, local de poder interno ou externo. O quanto eu sou dona da minha vida, o quanto sou eu que me comando, qual é a autonomia que eu tenho, né? O quanto eu sou suscetível à sociedade onde eu vivo. Quando eu vou escutar um curso, uma palestra, ou leio um livro e está me dizendo assim, tu tem que ter o máximo sucesso. Tu não tem um carro do ano? Que vergonha! Todo mundo tem que ter. Quem tem sucesso tem que ter o carro do ano. E aí, a partir disso Será também... que eu acredito nisso? E sigo essa premissa e me frustro porque o meu carro não é do ano? E a partir disso também vem toda a nossa demanda, né? De essa crescente de esgotamento emocional também, né? Que só se reforça a partir disso. E retomando o que tu tinha comentado, eu fiz um estágio, só um comentário, eu fiz um estágio num centro de dependência química, onde os participantes ali tinham que dar notas pelo comportamento de cada um deles. E eu achei muito interessante, porque quando a gente foi ver a tabelinha, não existia 0 nenhum, era a partir de 2 a 9, porque ninguém é tão ruim a ponto de ser um 0 ou um 1, e ninguém é perfeito a ponto de ser um 10. Tem um outro aspecto também, Camila, que é essas crenças da culpa. O quanto nós alimentamos, né, a culpa. E a culpa, ela vai destruindo a nossa possibilidade, primeiro, a possibilidade criativa. Nós vamos apagando o nosso potencial criativo a partir da culpa. O quanto nós deixamos de fazer porque dizem por aí que tu não pode ser assim, tu não pode caminhar assim, tu não pode pensar assim, tu não pode fazer determinadas coisas. Principalmente com relação à sexualidade. A sexualidade é o efeito máximo da culpa. E aí é o quarto ponto das crenças limitantes, que são os aspectos gerais que entra a religiosidade e o quanto nós somos influenciados neste momento por uma avalanche de informações dizendo o que tu não pode fazer. A cada momento tem um novo pastor pregando o que nós não podemos fazer. Aquilo que antes parecia temerário, porque alguns padres impunham uma crença, né? Neste momento nós temos centenas de pessoas impondo outras limitações, que geram muita infelicidade, muita intranquilidade e fazem com que as pessoas fiquem absolutamente fora do padrão que elas gostariam de estar. Na verdade, é mais uma vez uma crença limitante e que coloca padrões que não são naturais, não são espontâneos
e que não estão a serviço daquelas pessoas. Exato, e não estão a serviço da saúde mental dela. Então você citou, eu ia comentar também a do merecimento que você falou, e você deu um exemplo antes, e eu estava pensando agora também num caso que a pessoa falou assim, ela sempre lutou muito para conseguir alguma coisa, né? Por exemplo, vamos supor que seria um emprego, ou uma casa própria, né? Aí quando a pessoa, ela estava tão acostumada a não ter aquele emprego desejado, ou não ter a casa própria, que quando ela consegue, ela pensa, vem alguma coisa aí para me tirar. Ou vai acontecer outra coisa ruim, porque eu não posso ser feliz em tudo. Então, se ela conseguiu alcançar aquele sonho, aquele objetivo, ela tem medo por não ser merecedora. Porque afinal, toda a vida eu não tive, por que agora eu tenho? Então ela estranha muito essa nova realidade que ela acha que ela não é merecedora. E isso tem a ver com o que você falou da culpa também. Aí vamos para o quarto, né, que seria o que você comentou agora, ideias gerais, política, religião, né, sobre dinheiro, crenças que a gente traz, ou da sociedade, ou por repetição, né, ou por osmose, eu acho que a gente às vezes absorve, né, da nossa realidade e a gente passa a pensar aquilo e a repetir. O problema é quando aquilo é automático, né, e eu não me dou conta, de novo, que aquilo talvez não seja um poder interno meu, talvez não fui eu que decidi pensar aquilo, mas eu estou reproduzindo. Então eu passo a copiar um comportamento automatizado. Essa questão que você citou da religião, as religiões são feitas de crenças, né? Alguns vão chamar de fé, de crença, de religiosidade, de espiritualidade, o nome que quiser dar. É válido para a pessoa, então ela deve praticar, mas desde que aquilo seja positivo para ela. Então saber esse limite, né? E aí vem o quê? A racionalidade. Quanto mais nós desenvolvermos esse nosso lado racional, questionador, né, lúcido da mente, da nossa energia superior, mais condições eu tenho de ter abertura, e aí eu vou nas situações, eu vou nos lugares, eu frequento talvez uma igreja, um grupo religioso, mas eu levo um filtro junto. Até onde me servir, até onde... Então eu vou questionar, eu vou estar ali lúcida sabendo, isso serve para mim? Isso tem sentido? Isso tem argumento? Isso é válido? Ou é apenas uma repetição de uma crença, né? E até que ponto, então, a gente consegue avaliar uma crença ser individual, uma crença ser cultural ou grupal? Aí cabe essa avaliação, de novo, de eu perceber o quanto tem de mim nessa crença que eu estou repetindo, né? Vamos pegar um exemplo, que eu trago uma crença de relacionamento, por exemplo, tá? E eu acho, por exemplo, se eu sou mulher, um exemplo engraçado, mas a gente ouve muito, todos os homens são iguais. Desculpa os homens aqui do público, né? Mas a gente ouve muito, vou fazer o quê? Todos os homens são iguais, né? Então, assim, ó, de onde é que eu trago? Eu não trago, tá? Estou dando um exemplo. Por acaso eu não trago, eu poderia trazer. Mas vamos supor que eu diga isso, todos os homens são iguais. Eu tenho dedo podre. Tem dedo podre. Então, assim, ó, o quanto disso é meu? Então, o que eu vou fazer, né, Camila? Eu vou observar o meu passado, né? Os meus relacionamentos, como eles aconteceram, né? Vou observar a relação dos meus pais. Como era o relacionamento, a qualidade do relacionamento dos meus pais. Eles se mantiveram casados, eles se separaram, porque às vezes separar não é problema. Desde que consigam manter um nível de amizade, de convivência, em prol e respeito em prol dos filhos, né? Então eu vou procurar o quanto daquilo está no meu entorno, o quanto daquilo tem a ver com as minhas amizades, o quanto aquilo tem a ver com a minha religião. Será que a minha religião me ajudou a pensar isso? Será que o meu grupo cultural, meu grupo de amigos, né? Então eu vou procurar no meu entorno sinais de que aquilo está sendo reproduzido. Ou o quanto que isso é meu, o quanto que eu trago essa experiência. Bom, eu trouxe dos meus pais, eu trouxe dos meus avós,
Eu trouxe da minha tia, que sempre falava isso, mas agora é meu. Então eu peguei dos outros e comprei para mim, sem saber o que eu estava comprando? Como é que a gente faz isso? Porque a nossa mente é protetora, tendenciosa, lembra que a gente falou antes, generaliza, né? E tende para o negativo. Eu carrego essa mente, eu não posso me livrar dela, é o que eu tenho. Então o que eu faço? Eu domo essa mente. Eu aprendo com o passar do tempo, com a vida, a controlar essa mente, a equilibrar essa mente, ser dona dela. Principalmente sendo uma pessoa mais centrada, que busca um autoconhecimento de várias maneiras, inclusive, se possível, com psicoterapia. E aí eu passo a ter um nível maior de controle sobre essa mente. É como se eu cuidasse desse meu lado, que é meio solto, meio primitivo, e eu passo a ter ali uma autoridade sobre ele. Então eu percebo o grau da minha participação diante dessa crença limitante. Quando vocês forem fazer o exercício, escolham uma crença de cada vez. Uma crença só. Aí você espera e faz assim como é que faz? Uma autoanálise. Hoje eu vou escolher uma crença limitante. Você vai observar seu comportamento. Onde é que eu travo? Onde é que eu tenho medo? Onde é que eu estou insegura? Às vezes as pessoas vão me refletir como um espelho também. Às vezes a outra pessoa me demonstra a minha crença limitante. Por que tu não vai lá e conversa para resolver esse assunto? Ou por que tu não continua o teu curso de inglês? Ou por que tu não vai fazer a faculdade? Às vezes as pessoas me cobram. Tu sempre disse que queria fazer faculdade, por que tu não fez? Então a pessoa está me jogando na cara a minha crença limitante. Aí eu vou parar e vou pensar, por que eu não fui adiante? Por que eu não busquei esse sonho? Então eu vou detalhar ele. Eu vou procurar entender o que está por trás da minha parte primeiro e depois do meio ambiente que me cerca. O mais comum é a gente buscar um culpado. Ao invés de me perguntar por quê, eu busco um culpado. E esse culpado, muito facilmente, está na família. Está no pai, na mãe, no irmão mais velho, no professor. Sempre eu busco um culpado. Isso se deu porque e tem um culpado. Está no ambiente. Dificilmente eu me aproprio de uma verdade que é, olha, foi eu que criei, e se ela não me serve, eu posso me descartar. Eu posso jogar isso fora. E como a gente está se aproximando do final, eu queria propor, e depois, antes do final, a plateia pergunta, vocês perguntam, o Tiago agora ele surta, mas hoje tem microfone, fica mais fácil. Né? Antes de a gente chegar nesse momento, Camila, eu não gosto nunca de deixar as coisas... Tá, mas que possíveis soluções a gente pode ter? Né? Por onde que a gente pode andar? Pode ser por aí? Eu queria fazer só mais uma perguntinha para a gente finalizar. Todas. Coitado do Thiago na edição. Deixa ele. Muito tempo, Thiago. Cada um seus BO, né? A gente está no nosso hoje. Agora, são inúmeras as crenças, né, que a gente conhece e que a gente citou hoje aqui também, mas, na tua percepção, existe alguma em específico que é muito mais difícil de ser desconstruída? Que pergunta. Muito inteligente, né? Muito inteligente essa pergunta. Muito difícil. E modesta. Eu acho que sobre autoimagem, sobre autovalor. Eu estava olhando ali antes, né, que a maioria das crenças limitantes, elas têm a ver com desamor, desamparo e desvalia. Elas estão ligadas com o meu valor, né, com os meus relacionamentos, com os meus afetos e com o apoio que eu quero receber e quero dar para as pessoas com quem eu convivo. Isso pega muito, né, para o ser humano, pega muito para a gente. Então eu acho que essas são as mais difíceis, aquelas que pegam na questão afetiva, seja o afeto comigo mesma, minha autoestima, minha autoimagem,
e aquelas que envolvem relacionamentos também, que na verdade é uma continuação. É porque é uma continuação, o afeto que eu tenho comigo é o afeto que eu projeto fora, né? Então eu acho que essa dificuldade é a que mais pega, assim, e pode ser a mais difícil de mudar, porque ela é muito antiga. Ela começa dentro da barriga da mãe, né? Lá ela deve ter começado. Então eu vou criando essas camadas de inconsciente, onde eu vou aprendendo os meus afetos, os padrões de relacionamento afetivo, e aí depois eu tenho que desconstruir, na medida que eu percebo que pode estar equivocado, pode estar cometendo erros, né, de avaliação, ou que eu me desmereço na relação. Tem vários exemplos dentro disso, né? Então acho que eu iria por esse lado, assim, né? Marco, fica à vontade agora. Eu até ia tirar uma foto da plateia, agora eu me permiti. Então, quais são as soluções? Vamos lá. Que possíveis soluções? Vamos pensar juntos aqui. A solução, eu tenho certeza que não é um coach, viu? Não é um coach. E não é ler um livro de autoajuda e acreditar que a partir dali tudo se resolve. Pelo contrário, às vezes, essas pequenas inverdades, né, elas são soluções imediatas, e acho que a Simone aqui chegou num ponto. Parece que é muito fácil, que amanhã tu vai para casa e tu soluciona todas as tuas questões. Não, tu começa a torná-las conscientes antes de mais nada. A primeira coisa é tornar consciente. A primeira coisa é se dar conta que eu não preciso, que não me faz bem, que eu não vou utilizar. A primeira coisa é essa. Na medida em que tu te der conta que essa relação te faz mal e que tu não quer assim como ela está, tu pode até querer a relação, mas assim como ela está, o primeiro é o dar-se conta de qualquer coisa. Vamos para a próxima? Vocês me ajudem. Então, só completando, né, o que Marco falou, quem tem já um bom nível de autoconhecimento sai na frente. Tá? O que é isso? É a pessoa que está exercitando durante a sua vida buscar se conhecer, né? Então isso acontece de várias maneiras. Quando você toma decisões na sua vida, né? Quando você, assim como você busca saúde física, você busca saúde mental. E você quer ser feliz, porque todo ser humano, a princípio, quer ser feliz, né? Nem sempre a gente está conseguindo e não vai conseguir 100%. Mas a gente tenta conseguir ser o máximo feliz que pode. Esse exercício, essa busca de autoconhecimento, ela já te coloca num patamar, assim, porque você está exercitando isso. Quando você escolhe vir numa palestra como essa, num debate como esse, quando você escolhe os filmes que você escolhe, quando você escolhe seus livros para ler, né? Quando você vai para a internet, como é que você usa a internet. Tudo isso é exercício do autoconhecimento. Tudo aquilo que me ajuda a me conhecer melhor, a me instruir, saber quem eu sou. Então eu já saio, né, Marco? Se eu faço isso antes, tipo, eu vou começar amanhã a trabalhar minhas crenças limitantes. Se eu já exerço o autoconhecimento há muitos anos, eu já estou fazendo e nem sei. Você que já buscou terapia, você que já leu a respeito de si mesmo, você já está praticando conhecer as suas crenças limitantes. Então, o que você vai fazer? Focar mais. Criar um foco maior nisso, porque você quer trabalhar esse tema da sua vida. Então, você vai parar para analisar. Sempre indico a escrita terapêutica. Por quê? Que escrevendo facilita muito. Até pela questão cerebral. Que tudo que a gente fala de crença limitante são conexões cerebrais que nós criamos, não é uma pouca coisa. Então, escrever tem esse fato também de interferir no processo cerebral. Por isso que ajuda muito quando a gente escreve, né? Quando a gente faz resumo, quando a gente estuda para a prova, a gente escreve e aprende muito mais. Então, escreva. Senta, tira um tempo, escreve sobre isso. Outro dia um paciente me perguntou por que eu anoto tanto. Por isso. Porque eu estou aprendendo sobre ele. E aí, ao aprender sobre ele, é interessante escrever, porque eu não vou mais esquecer daquele aprendizado.
Além de tudo, fixa mais o processo da memória, né? Ajuda a memória a funcionar. Então, escolha uma de cada vez. E esse um de cada vez não é um hoje, outro amanhã. É um por um tempo. Pelo tempo que precisar. Pode ser semanas ou meses. Mas se dedique a isso. E procure cuidar, identificando essa crença limitante que está interferindo na sua vida, procure se dedicar a ela. Procure compreender, primeiro, causas, de onde ela veio. Aquilo que nós falamos antes. Tem a ver com meus pais? Tem a ver com meus avós? Tem a ver com a minha religião? Tem a ver com a minha cultura? Que eu sou gaúcha, porque eu moro em Canela Gramado, e sei lá o quê? Então, porque é frio, porque é quente, porque sei lá o quê. Então, assim, procura analisar tudo que possa, para compreender as causas dessa crença que está te limitando. Aí você, a partir disso, você vai fazer uma troca. Vamos supor que eu não acredito que eu mereço um bom relacionamento, ou que eu mereça ter a minha casa própria, né? Ou que eu tenho dificuldade para matemática, sei lá. Eu vou inverter, tá? Eu vou pensar o contrário. E eu estou mentindo para mim? Não. Eu estou usando uma estratégia. Então eu vou tentar me convencer, já que eu invalidei o argumento anterior. Quem disse que eu não sou boa para matemática? Eu estou desfazendo um pensamento meu. Eu falando comigo mesma. Então vamos pegar o exemplo da matemática, que é bem simples e fácil. Eu me desafio a ser boa em matemática. O que eu preciso fazer para isso? Eu vou procurar um professor particular, eu vou comprar um livro, eu vou entrar numa aula, eu vou fazer um curso. O que eu faço para me ajudar nesse desafio? Deixa eu só entrar numa coisa aqui, que é o dos relacionamentos, que é muito fácil. Eu não me adapto aos relacionamentos. É porque os outros estão errados. Porque os outros não servem. Porque as outras pessoas... Tem certeza? Qual é o meu modus operandi que eu repito sempre? Qual é o comportamento que eu repito em todos os relacionamentos e por isto talvez eles não deem certo? Né? Mas a nossa tendência é transferir para o outro. Não dá porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque o outro faz assim. Então, este aprendizado de... hoje ainda um adolescente me perguntou, por que tu pergunta tanto por quê? Porque para te fazer pensar, para te permitir pensar. Por que não dá certo? Independente daquilo que o outro faz, o que eu faço para que não dê certo? Por que eu preciso que não dê certo? Por que eu não consigo fazer dar certo? Tá ótimo, adorei o complemento. Não, é só a questão, né, dessa estratégia que a gente utiliza até do questionamento socrático, né? De tu ter essa autoanálise e se questionar o quanto disso é verdade. O que aconteceu já de fato que reforça essa ideia que eu tô tendo. Para tu trazer para a consciência quais são ali as vivências que tu teve de fato que agregaram a isso. Exato. Eu vou trazer o quanto mais eu puder para a consciência, né? E isso ajuda muito. É como se eu me perguntasse, aí a pessoa pensa, eu tenho várias crenças limitantes, qual que eu escolho, né? Pega a tua crença de estimação. Todo mundo tem uma crença de estimação. Aquela que traz mais prejuízo, certamente. Aquela que a gente não quer se desapegar de jeito nenhum. Ela está contigo o tempo todo. As pessoas já devem ter te falado dela, porque é tão notório, é tão evidente, né? A gente não consegue disfarçar. Às vezes é motivo de brincadeira, de piada, né? Então, se puder ter bom humor, é muito bom também. Porque assim, desdramatiza, né, também. O assunto é sério, mas não precisa ficar pesado. A vida já está meio complicada demais, né, nos últimos tempos. A gente passa por epidemia, enchente, pelo amor, né? Vamos desdramatizar, vamos tornar a vida mais leve. Pega a tua crença de estimação, a tua crença limitante de estimação, e com bom humor e com seriedade ao mesmo tempo, cuida dela. Faz esse questionamento que o Marco comentou e leva por um tempo. Te propõe assim, eu vou me dar um prazo. Pode ser 1 ano se você quiser. Você escolhe o prazo é teu. Qual é o teu ritmo para cuidar daquilo?
você vai perceber que o prazo é estendível, né? Eu vou me dar uma semana, mas vou ter a possibilidade de aumentar o prazo. Depois eu estico o prazo para mais uma semana, para um mês. Então, se precisar, eu vou estendendo o prazo até quando eu tiver um resultado que me satisfaça. Tá difícil? Procura ajuda. Vai ler a respeito, vai ouvir um podcast sério, com um profissional sério, formado na área, né? Vai procurar, talvez, psicoterapia. Os profissionais estão aí para isso, então... Busque ajuda quando precisa, porque é difícil mesmo. Ah, mas está muito difícil. Pois é, porque é difícil. Que você construiu isso durante toda a sua vida e virou sua crença de estimação. E mesmo depois de um ano, o nosso cérebro está acostumado a sempre retomar o padrão. Então, por isso que a gente tem que sempre manter essa autoconsciência, quase um estado de autovigilância ali, né? Isso. Porque por mais que tu esteja... Exato. Exato, e já espere as recaídas. Todo o processo de mudança, você já sabe que não é aquele gráfico assim, ó, que começa aqui e vai direto. Toda mudança é assim, você melhora e cai, você melhora e cai. Mas você olhando no final está melhor. Isso é a vida real, isso é o ser humano. Então, quando a gente consegue uma melhora significativa, razoável, suficiente, a gente deve vibrar, a gente deve comemorar que mudança é muito difícil, principalmente para um padrão melhor, para uma escolha melhor de vida. Então, isso é autorreconhecimento e autoestima também. Então, eu comemoro pequenas vitórias, que são muito importantes. Eu vou também saber que vou errar, que vou ter dificuldades. Reconhecer isso faz o processo se tornar real. Orar e vigiar. Você fica cuidando todos os dias. São pequenas situações, momentos do cotidiano ou situações maiores, situações de mais impacto na sua vida. Mas dê importância para as pequenas coisas também, porque lá também você vai estar exercendo essa possibilidade de mudança e se proponha a novos aprendizados. Porque isso que eu aprendi, que me levou a uma crença limitante, vai ser refeito e reelaborado dentro de mim, a nível mental e emocional, com novas experiências. Não é um processo teórico, é um processo vivencial. Eu vou ter que provar no dia a dia. Tem a ver com relacionamento, eu vou aplicar nos relacionamentos. Tem a ver com dinheiro, eu vou ter que aplicar na forma como eu ganho dinheiro. Tem a ver com expectativas sobre minhas amizades ou sobre grupos que eu participo, eu vou ter que praticar lá. E eu vou errar e vou acertar. E vou ter que ter paciência comigo. E me dar esse voto de confiança, que eu vou melhorando aos poucos. Nós iríamos longe. As perguntas da plateia. Então, agora é com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu levo o microfone até aí. Vamos lá. Tiago. Agora ele está feliz porque tem microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Berta. Eu queria fazer então uma pergunta para vocês. Nós, né, sendo leigos, não somos psicólogos, a gente também não vai saber reconhecer um bom profissional. Vocês é que vão, além de vocês três, que são ótimos, eu adorei. Antes de finalizar a pergunta, eu queria até lançar um desafio. Por que vocês não fazem um podcast para a gente toda semana? Não, mas eu quero toda semana. Com psicólogos? Os dois pelo menos. Eu não estava sabendo. Então eu vou vir aqui toda quarta-feira. Adorei. Tá, então agora só continuando a pergunta. Como que nós, leigos, podemos reconhecer um bom profissional? Isso que a Simone comentou, que você falou assim, sigam pessoas éticas e que tenham um conhecimento, eu vou usar uma palavra que você não usou, mas que você quis dizer, um conhecimento robusto, né? Que não seja leviano. O que características que a gente pode analisar para fazer esse reconhecimento? Eu quero começar antes delas te dizendo que tem uma coisa que hoje, casualmente ontem, foi preso lá em Porto Alegre uma moça que se identificava como psicóloga. E eu continuo pensando quando é que os coaches vão ser presos, sabe? Porque
tu interfere na vida da pessoa, tu dá listas do que ela vai fazer, tu dá prazos, e a Simone está dizendo aqui exatamente o inverso. Tu te deu um prazo e não deu certo, te dá outro, te permita outro, mas os coaches te dão prazos, metas rígidas. Tem uma empresa aqui da região que usa, e um dos funcionários é meu paciente, e ele me fala sempre, cara, eu acho que tu ia surtar se tu ouvisse o coach falando, porque o coach diz assim, você consegue, e te aponta o dedo e tu consegue. É um milagre aquilo, né? Quase que diz, tu é filho de Virgem Maria, então você consegue. Cara, e tu dizer para a pessoa que ela consegue, tu acha que ela era tonta até hoje? Né? Ela precisava que tu dissesse, não, é ela que vai descobrir o seu processo. Então, me parece que o primeiro ponto é entender que o profissional deve respeitar o teu tempo. E o teu tempo pode ser 2 sessões, 3 sessões ou 200. Então, a primeira característica de um profissional é se ele respeita o teu tempo. Se ele não fica te pressionando para te tomar decisões, se ele não te pressiona para, de repente, tu agir de acordo com as suas crenças, e se ele te deixa livre para seguir as tuas descobertas. A Simone fala uma coisa aqui que eu acho muito importante. São os profissionais que te deixam criar as tuas estratégias, que podem nunca ter sido testadas. Os seus meios. Se pegar, nós aqui temos coincidências aqui da nossa prática, né, daquilo que a gente gosta de sugerir, de propor, o que não significa que sirva para todos. Essa é uma sugestão, agora eu quero ouvir a delas. E acho que um ponto que eu sempre comento com os meus pacientes, quando eles chegam até mim, né, de qualquer pessoa que vá buscar terapia, tentar entender qual é a abordagem daquele profissional. Buscar entender que a psicologia tem várias abordagens dentro dela. E pesquisar sobre para ver com qual tu te identifica. E sempre entender como é que está o vínculo terapêutico, porque esse vai dar o passo da relação que vocês têm e da afinidade e de como tu te sente confortável ali. Exatamente como o Marco disse, se tu percebe sendo acolhida por ele, acho que isso também conta muito. Eu concordo com meus colegas e complementaria, sim, se você puder acessar o currículo da pessoa, né, porque nem sempre é exposto esse currículo, às vezes é até dúbio, né, tem nomes que a gente não entende, de formação e tal, então você tem a liberdade, se você está pensando em investir nessa orientação, seja um curso, uma terapia, o que for, questione, você tem essa liberdade, é um direito seu, questionar, porque você vai colocar a sua vida na mão daquela pessoa, a sua cabeça e a sua vida. Então, é muito importante você saber onde você está se colocando, né? Então, questione a formação, a experiência, né? Às vezes também, durante, se for um curso virtual, uma palestra, os argumentos que são utilizados, né? Tem consistência, tem fundamento? É uma proposta mais assim mágica, né, de propostas vazias, ou é algo mais verdadeiro? Então, se a gente às vezes não tem o pé no chão, você vai pegar um profissional que não tem o pé no chão, que promete coisas que não são viáveis de acontecer. Tudo tem que ser viável, factível de acontecer, dentro da nossa possibilidade. Então, acho que são formas que a gente encontra, né, para conseguir filtrar, encontrar um bom profissional. E às vezes você começa essa terapia, ou esse curso, ou essa situação, e você no meio pensa, epa, também já aconteceu comigo, né? A propaganda era boa, mas depois não era bem assim. Você tem o direito de parar, de questionar, né? Às vezes você precisa ter, por exemplo, um encontro com a pessoa, ou fazer uma aula, para saber do que se trata, porque às vezes a propaganda é tão boa, e tem gente muito boa de propaganda, tem gente ruim com propaganda muito boa, e tem gente maravilhosa que não faz propaganda, né? Tem isso também. Então, às vezes você tem que experimentar, ver como é que é aquilo, como é que pegou para você, e confia também na sua intuição, na sua avaliação, né? Então, são maneiras que a gente tem de fazer esse filtro, né? E quanto mais racional você for, melhor. Né, aquilo que a gente falou antes, seja aberto, você não vai julgar o profissional antes. Só porque ele fez faculdade naquele lugar, eu não gosto dele.
Isso é uma crença limitante. Cuidado, às vezes ele conseguiu superar de outras formas o profissional que ele é. Também tem isso. Então a gente precisa, às vezes, dar uma chance e observar quem é aquele profissional, ou aquele curso, ou aquele livro. Você dá a chance, você tem abertura, mas você tem que ter filtro. E quem é que faz o filtro? O teu lado racional. Nunca vai ser o emocional não vai te filtrar. Tem uma espécie de... como é que é de família que as pessoas fazem muito? Hã? Não, essa é ótima. Constelação familiar. Constelação familiar. Morro de medo cada vez que as pessoas me dizem que fiz constelação familiar. Quem fez? Viu? Porque é tão comum. Agora, eu acho um risco sempre a gente colocar as pessoas numa exposição e depois não conduzir esse processo, porque é muito perigoso. Eu venho aqui, eu mexo em todas as feridas dela, eu aponto todas as feridas, agora pode ir para casa, entende? Vai para casa e tu continua com aquilo ali, vivo, intenso. Por que não buscar, então, o cuidado? Quando eu quero fazer uma cirurgia nos rins, eu não procuro um veterinário, eu procuro um médico. Eu não procuro outro profissional. Então, quando a gente fala na procura de um profissional, eu não estou invalidando, mas eu estou dizendo, cuidado, porque daqui a um pouco você vai despertar algumas coisas que depois precisam ter sequência, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, porque tu despertou aquilo. Então, por isso esse cuidado que às vezes a gente não tem. Se eu for levar se eu quiser cuidar do meu gado, que eu não tenho, mas se eu tivesse, eu chamaria um veterinário, né? Eu não chamaria. E a outra coisa, que é uma crença também, é que eu tomo um comprimido e estamos resolvidos. Né? Eu tomo um remedinho, um antidepressivo, um ansiolítico, e aí depois aquele não faz mais efeito, eu tomo um segundo, eu aumento a dose, não é mais de 10 miligramas, agora é o de 20, e eu vou aumentando a dose, e o problema persiste ali. Eu estou matando o sintoma, apenas cuidando do sintoma. E me parece que a medicação, às vezes, ela é extremamente necessária para enfrentar uma urgência. Mas enquanto eu estou enfrentando a urgência, eu vou começando a buscar a solução. Aqui tinha um problema, vamos buscando sanar essas questões e não aumentar a dose da medicação. Além do que, essas medicações, às vezes, eu fico arrepiado. Meu Deus. Não, a última vez que eu falei com o psiquiatra foi 2 minutos. Não, ele deixou com a secretária. Não, a consulta é muito cara, então eu vou uma vez por ano e a gente continua tomando a medicação. Imagina se tu teve uma pneumonia e tu toma aquela dose cavalar que tu necessita por 1 ano. O que acontece com o teu organismo? Mas com a medicação a gente faz isso. Perguntas da plateia? Oi, vamos lá. O bom é que eles estavam filmando antes. Tá bem. Então, seria assim, ó, uma pergunta sobre o grau dessa de limitação dessa crença limitante no caso de pais, tá? É uma pessoa que mora sozinha, né? É um pai que mora sozinho, é uma mãe, uma moça que mora sozinha, mas no caso de ser mãe ou ser pai, né? Que a pessoa tem essa crença limitante com ela e o grau que atinge um filho quando esse adulto vive isso dentro de casa e ele pronuncia, ou até a observação do próprio filho ou da filha, de ver o pai trata dessa forma, a mãe é dessa forma, é uma criança antiga, ela traz com ela. Qual é o grau que ela atinge os filhos? Nesse caso, você está perguntando quanto que o filho é afetado, é isso? A gente não sabe ao certo, né? O percentual. Você vai perceber observando o comportamento do filho, né? Por exemplo, num processo de avaliação psicológica, né? Num consultório de psicologia clínica, você tem condições de avaliar.
Não exatamente, mas uma certa condição, o quanto que isso está afetando essa criança, né? Mas isso, de fato, você vai perceber pelo comportamento, né? Então, o que vai acontecer? Esse problema, você dá um exemplo de um problema, né? Que os pais estão passando, é isso? O quanto que a criança está absorvendo, você vai perceber nos comportamentos da criança, né? Ela vai demonstrar de alguma maneira, ela muda o comportamento a partir daquilo. Até então ela era de um jeito, a partir daquele momento que aconteceu o problema X, ela mudou o comportamento dela. Ou ela ficou mais quieta, ou ela ficou insegura, ou ela passa a ficar agressiva na escola. Sempre que você notar um sintoma negativo, ele é um sinal de alguma coisa. Por que uma criança está agressiva na escola? Não é porque ela quer, não é porque ela decidiu, eu quero ser agressiva, né? Ela está escondendo alguma outra coisa que não está bem com ela. Então ela agride porque ela sabe que assim ela chama atenção. E as pessoas vão ficar em volta dela se preocupando com o que ela está fazendo. E vão atrás para saber. E vão perguntar para ela, ou vão ir num profissional para descobrir o que está se passando com ela. Então o sintoma vai esconder algo que está atrás, né, do que ela está sentindo e vivenciando. Às vezes ela captou um trauma familiar. E eu já tive situações, eu não sei se os meus colegas, de uma criança que fez um desenho de uma cena que aconteceu na família e que ninguém tinha contado para ela. E ela desenhou a cena. E eu mostro para os pais o desenho e digo, olha que interessante, ela aqui desenhou essa situação, era relacionada a um crime, né? E aí os pais ficaram chocados, mas a gente nunca contou para ela. E ela desenhou, só que ela desenhou não como se fosse dela, mas aquilo estava presente no inconsciente dela. Ela tinha captado o fato histórico da família que foi escondido dela. O que eu sugeri? Contem para ela. Me expliquem por que aconteceu e que vocês não tiveram culpa e que ela não tem culpa, né? Então, quando chega nesse ponto, é melhor abrir o jogo, relatar o que está acontecendo e explicar qual é o papel de cada um, né? E o quanto que a gente, vivendo um problema, o quanto a gente pode, eu vivi como filha, e como eu posso reproduzir como mãe. Aquilo que eu trouxe como filho, a tendência é, no futuro, eu repetir como mãe. E às vezes as pessoas dizem, eu vou ter filho, porque eu quero fazer diferente. Aí você vai lá para fazer diferente e faz igual. Mas se você tem um bom autoconhecimento, você está se cuidando o tempo todo e você percebe, olha aqui, eu copiei a minha mãe. Aquilo que ela fazia, hoje eu fiz, foi sem querer. Porque o teu cérebro está ali para te fazer repetir as situações. E sempre tende mais para o negativo. Então você tem que pegar o controle disso e observar como eu estou sendo um bom pai e trabalhar para ser um bom pai. É todo dia, o tempo todo. Isso aí. É isso aí. Assim mesmo, você fica observador de si mesmo. Assim como você vai se observar como amigo, como pai, como vizinho, como marido, como um profissional. Você fica se observando, mas não é para se culpar ou para se punir. É porque você quer se desenvolver. E você sabe que tem muito ainda para melhorar, para se desenvolver. Que ninguém está pronto, ninguém está completo. Então você faz um exercício de autogestão. Né? Aquela meta-análise, eu comigo mesma. Então, nesse sentido, também na paternidade. Legal. Gente, nós estamos quase no final, mas antes eu queria convidar vocês para a semana que vem, quarta-feira, 7h30, a gente vai estar aqui com a Valéria Pinheiro. A Valéria Pinheiro é uma artista de Frederico Westphalen, ela mora em Frederico Westphalen, e ela mistura algumas coisas muito fantásticas, e por isso ela foi convidada para estar aqui. A Valéria faz tatuagem, e ela é uma artista que faz essas canecas, por isso eu peguei a caneca, e ela tem um trabalho social com a África. Então, ela vai até a África, em agosto agora ela vai numa missão para a África,
onde tem um projeto social que cuida principalmente de crianças com HIV, meninas abusadas sexualmente ou pessoas vítimas da guerra. E lá ela faz fotos na África e depois vem para o Brasil, pinta seus quadros e uma parte dessa renda é revertida para manter esse trabalho na África. Então, a Valéria é uma pessoa fantástica, é uma artista da máxima grandeza no país e vai ter aqui uma exposição dela, que vai ficar no dia da entrevista, na quarta que vem, e a gente espera contar com todos vocês. Nós precisamos que vocês assinem o livro Ponto, porque senão não vai ser pago o cachê de vocês depois. Não vai ser enviado o Pix que a Camila... Não, era a minha esperança que tu pagasse, mas tu não vai, então. Então, eu quero agradecer a vocês e depois passo a palavra às minhas colegas e dizer que é muito legal a gente ver tanta gente disposta ao autoconhecimento e a sair de casa para conversar, para ouvir, para dividir. Que coisa mais amada, como é o nome? Como? Romana? Olha que linda, assim como o nome. Que legal. Minha filhada, só para eu me gabar. Ah, é filhada? É mesmo. Então tá bom. Muito obrigado a vocês, obrigado, Tiago, pelo trabalho, obrigado ao Cedica, ao Jornal Nova Época, ao Sicredi e às minhas colegas. E agora passo a palavra a vocês. Agradecendo também a presença da nossa convidada hoje. Foi muito legal aqui a nossa troca. E a gente tem um mimo para te dar, para aproveitar esse inverno também. Obrigada por ter vindo. Foi muito bom. Muito obrigada. Oi, muito obrigada, agradeço muito. Feliz de estar aqui com meus colegas, falando de um assunto que eu considero assim tão importante. Até hoje eu não tinha falado dele, eu já falei de tanto assunto da psicologia, mas esse assunto, por sinal, né, ainda não tinha falado dessa forma em palestra, em diálogo, assim, em palestra. E queria agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui hoje, né, se dedicando a fazer um autoconhecimento. Isso é exercer autoconhecimento. É escolher como é que você usa seu tempo, sua energia, seu dinheiro, onde é que você se coloca. E vamos lá, superar nossas crenças, né? Lembrem que a crença limitante não é só negativa, tá? Às vezes uma crença positiva, entre aspas, como obrigações de sucesso, de felicidade, de desempenho, de corpo perfeito, etc. Isso às vezes também, viu? Atrapalha muito a nossa vida. Então, só lembrando que crença limitante tem de vários tipos, cores e sabores, né? E observem as suas e boa mudança para você. Obrigado.